O que é uma abordagem individualizada? Esse é o tema da live de hoje. Se você estiver assistindo essa gravação, essa live foi feita dia 29 de maio de 2023. Dr. Eduardo entrou desmistificando a patologia. Não. É? Essa live é sobre homeopatia. Nesse canal a gente conversa sobre homeopatia. E em cada live a gente traz um tema para conversar com vocês. Então, enquanto vocês nos trazem aí as dúvidas de vocês relacionadas à homeopatia sobre qualquer tema, a gente fica aqui aguardando essas perguntas, a gente vai falando um tema escolhido. Cada semana a gente escolhe uma abordagem. Para quem estiver chegando agora no canal, nós somos a Soraya e o Eduardo já vai entrar aqui no canal. Nós somos médicos homeopatas, somos médicos aí há mais ou menos 20 anos. Então, como eu falei, aqui a gente conversa sobre homeopatia, estamos abertos às dúvidas de vocês. Hoje a gente vai falar sobre o que é uma abordagem individualizada. É bem a cara da homeopatia esse tema, né? Cada pessoa é única, né? Então, a Soraya é de uma forma, o Eduardo é de outra forma, a Dorinha é de outra forma, cada um é único, apesar da gente ser parecido, né? Não tanto eu e o Eduardo, mas apesar... Tá. Aí. Ui. Então, apesar da gente ser parecido, nós não somos iguais, né? Nós somos únicos nesse universo. E por isso que a homeopatia, ela fala que ela é individualizada, porque ela trabalha muito essa ideia de que cada um é um ser único, né? E a doença é específica de cada um. Então, a doença do Eduardo é um tipo e a doença da Soraya é outro tipo. Então, a pneumonia da Soraya é a pneumonia da Soraya, diferente da pneumonia do Eduardo. Então, a pneumonia da Soraya vai ser tratada de uma forma individualizada e a pneumonia do Eduardo vai ser tratada também de uma forma individualizada. E agora o Eduardo vai entrar na live. Finalmente. Bem-vindo, doutor Eduardo. Você não me mandou uma pedidinho? Pediu. Nossa, hoje vai chover. Tá com fone? Hum? Tá com fone? Tá. Tô com fone. Que bom. Então pronto. Tá com fone e o YouTube tá operante. Tá bom. Nossa, vai chover. Então vamos lá. Então agora estamos equipe formada. Vamos falar então. Formado e os meios também. Então hoje a gente vai falar sobre o que é uma abordagem individualizada, né? Então dei esse comecinho explicando que cada um é único, né? E cada manifestação de cada um também é bem individualizada. Então, para ter essa abordagem individualizada, eu queria que a gente fosse falando sobre aqueles 5 temas que a gente meio que preparou para hoje. Qual que era o primeiro mesmo? Primeiro, tem que ter uma avaliação detalhada. Isso. O que é uma avaliação detalhada, Bruno? Então, a gente sempre vai... em primeiro lugar, acho que para quem está novo aqui no canal, acho que a gente vai informando, né? A gente vai informando vocês, mas não precisa ficar preocupado, né? Antes da consulta. Pode deixar que a gente, durante a consulta, a gente vai perguntar tudo que precisa. Né? A única coisa que a gente pede é que faça um pouquinho, um momentozinho de reflexão para entender o que está acontecendo, o que você está buscando, né? Porque aí, conforme a gente for perguntando, a gente vai conseguir entender qual que é a problemática, qual que é o tema central, se existir, né? Às vezes não existe, às vezes a pessoa busca porque, na verdade, está querendo mais um tratamento preventivo, porque houve
algumas informações e achou que aquilo, que a homeopatia tem a ver com ele e tal. Então vai mais para fazer pergunta, para sentir como é que é a consulta. Mas na grande maioria das vezes, o que a gente precisa é entender, te entender, né? Quais são as suas dores, o que está acontecendo, se é mais psíquico, se é mais físico, a gente precisa entender você, né? E por que Como detalhada voluntário. do... Porque para a gente não interessa o genérico, interessa, mas interessa menos o genérico, né? Outro dia, acho que eu contei semana passada, mas vou contar de novo porque foi significativo. Uma paciente nova, até nova de idade, né? Que eu falo, ela estava, acho que, lendo bastante sobre o diagnóstico que ela tinha, né? E ela veio com um diagnóstico, se eu não me engano, acho que era de TEA, acho que era de um transtorno do espectro autista, leve, né? Mas ela começava, eu perguntava para ela, e aí, o que está acontecendo? Não, porque eu tenho um autismo leve, e aí, mas eu tenho hiperfoco. Então ela foi descrevendo o que é O que o comum, Google né? falou. Meio que o Google, ou que o livro, ou enfim, que um canal do YouTube passou de características, mas para a gente é importante isso, mas não é suficiente. O suficiente para a gente tá bom, eu vou inventar o nome, né? É claro, para proteger a privacidade, mas não, o Flávio, me conta como é que Windows. é em vocês. E às vezes esbarra numa certa dificuldade, porque vem aquele discurso, né, do diagnóstico, da etiqueta, né, do diagnóstico pronto, né? Ah, não, não, eu como de tudo. Então ela já ia fazendo o diferencial, né? Mas de uma maneira meio genérica. Então o que a gente precisa saber e conhecer, na verdade, e esses detalhes, na verdade, são os detalhes individuais. É o que individualiza, né, cada um. Né? Que nem chegar com... Ah, eu tenho déficit de atenção porque eu faço isso, faço isso, faço isso, faço isso, faço aquilo. Então vamos pensar em três coisas aí, vai. Do Tenho que déficit de a déficit de atenção atenção. porque eu guardo a vasilha. É, porque eu tô tendo, durante a aula, se passar uma mosca, eu fico prestando atenção na mosca, Isso. né, que é uma coisa meio comum aí Vamos dos ficar aqui na jovens com... música, vamos ficar aqui na música. E aí você tem que detalhar como isso acontece com você. Né? Então, não é só contar que está lá na sala de aula e perde atenção quando acontece alguma coisa. Né? Então, você vai trazer para a gente situações da sua vida rico em detalhes para a gente entender como que isso acontece na sua vida. Tem gente que é mais sensível a som, o outro é mais sensível a um estímulo visual e o outro é mais tátil, enfim, né? São essas peculiaridades aí que acabam definindo para a gente, né, um direcionamento em relação tanto ao medicamento como ao acompanhamento, né? Para a gente saber se está evoluindo bem ou não. Então, acho que os detalhes aí que são mais importantes para a gente são os detalhes que individualizam, né? Até aproveitando nessa questão da avaliação detalhada, a gente pede, eu pelo menos peço, acho que o Du também, para os pacientes assistirem aos nossos conteúdos. Por Nossa. quê? Porque na consulta, qual é o grande segredo do médico homeopata? É ficar quietinho. Porque a gente precisa, durante a consulta, ouvir mais o paciente. Eu preciso entender e ouvir o meu paciente. E se eu ficar falando muito durante a consulta, eu perco essa oportunidade de ouvi-lo, né? Então, o grande intuito desses conteúdos aqui é que é muita informação, é muita coisa nova da homeopatia, né? Não é uma realidade para muitas pessoas, fora essas pessoas que já estão aqui há milhões de anos, tipo a Doreninha, Marlene. Mas tem muita gente nova, então é muita informação. Então, por isso que o objetivo né, para esse objetivo que a gente tem esse canal, porque tem muita informação para a gente passar. E não dá tempo durante a Não consulta, dá tempo. muitas vezes, né? Porque a gente quer mais ouvir do que falar, né? Por Então, quê? Porque a gente acaba sendo um viés, né? A gente acaba influenciando, entre aspas, aí, um discurso que é mais importante que seja individualizado, né? Original e de vocês. também
Tem muita coisa que aí a Nath já deu a dica que eu ia falar, e aí ela já vem sabendo tudo e já falou aqui. Eu vou dar um spoiler, mas não vou dar, não. Depois a gente lê o que a Nath falou. Que é, mas eu vou falar isso para o doutor Eduardo? Mas que besteira, eu vou ficar falando sobre tal coisa. E de repente o que você pensa que é besteira vai ser decisivo na nossa escolha da medicação, né? Então precisa trazer todos os detalhes, tá? Durante a consulta. 2. Sintomas únicos, peculiares, específicos. Então, eu tava pensando e escrevendo, né, um pouco sobre os princípios homeopáticos, né? E, e realmente um princípio ele meio que decorre do outro, né? Então a gente vai ficar falando sobre esses itens, né, que a gente escolheu, mas vocês vão ver que é meio que repeteco uma coisa da outra, né? Só vai reforçando, né? E mostrando um lado um pouquinho diferente, né? Mas eu acho interessante a gente esmiuçar do jeito que... Porque às vezes a pessoa fala, mas o que é um sintoma peculiar, né? O que é um sintoma específico, né? Quando a gente fala em peculiar, a gente está querendo dizer assim, alguma coisa que aconteça com você que seja bem típico de você. E seja peculiar. Como eu vou falar do peculiar? Peculiar é que não é muito comum, né? Então, assim, é uma coisa que te você... identifique, né? Que identifique. Então, para quem não sabe, né, como pensar nisso, eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, a gente, por exemplo, na dor, a gente pode modalizar. O que seria modalizar um sintoma? É isso. A gente vai... Eu gosto de sempre não falar, porque eu estaria induzindo. Às vezes até falo, quando a coisa ficou meio truncada. Quando a conversa ficou meio truncada, né? De uma maneira mais genérica. Mas a gente pode pensar de dentro para fora, ou de fora para dentro, né? Alguma sequência de lugar para horário, não sei. O que modaliza isso, né? A gente saber em que horário que acontece, que época do ano, que tipo de ambiente, vamos de fora para dentro, em qual tipo de estação, em qual tipo de clima, em qual tipo de ambiente, microclima, né? Em qual temperatura, que inclui aí, né? Faz parte aí do ambiente, mas aí em qual posição que você fica que piora, com qual movimento, que mais? Para onde irradia a dor, o que acompanha a dor, se for uma dor, né? Ou qualquer sintoma que seja, né? O que acompanha. Então, tenho dor de cabeça, e aí junto com a dor de cabeça vem ânsia de vômito, ou vem uma luzinha na vista, ou vem um adormecimento. Então, fatores que acompanham. O que mais? A lateralidade, se é mais de um lado, se é mais do outro. Tudo que for não for tão comum, né? E a gente às vezes acha que é besteira, né? O que a gente vai falar, acaba sendo um fator que individualiza, né? Porque individualiza aquilo que é diferente, né? Do comum, né? Então, por exemplo, hoje eu estava até conversando com uma paciente, ela estava com muitas dores, e aí ela falou, todo mundo piora das dores nas juntas no frio, né? Ela me perguntou. E aí ela? Não, e ela também. Ah, tá, que susto. Não, é que Achei ela que ela ia ser piorava. bem peculiar. Não, é que ela piorava no frio. Logo, ela achou que estava achando que todo mundo piorava no frio, né? Das outras articulares, e não é verdadeiro. Como eu falei para ela, na verdade, a grande, sei lá, mais de 90% realmente piora no frio. Mas tem pessoas que pioram que piora das dores articulares no calor, né? Tanto tem um medicamento para isso, e não é o que a gente vai, né, prescrever com uma frequência muito grande, mas tanto medicamento como pessoas que pioram das dores articulares aí com calor, né? É tão específico, né, que existe até o que piora quando tá nublado e o que melhora quando tá nublado, né? É muito... O que melhora quando tá nublado é o normal, né? Oi?
o que piora num clima que nem esse é anormal. O que melhora num clima que nem esse, assim, meio nublado, meio uma temperatura amena, esse é o normal, né? Bom, mas deu para entender. Então precisa dessa É modalização. brincadeirinha, né? Calor, frio, né? Posição, hora, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, que horas da madrugada? Ah, Soraya, eu sempre acordo de madrugada, mas de madrugada que horas? À uma, às duas, ou às três, ou às quatro? Ou não, né? Ou não tem um horário específico, né? Ah, tá. Ou então cada vez é Ou por cada vez é um horário um horário diferente. Ou diferente, depende da hora que eu vou dormir. Né? tá? Eu durmo durante 4 horas, não importa o horário que eu durmo, depois de 4 horas eu acordo, enfim, tem vários. Então, modalizar. Hum, Outra coisa, desejos e aversões. A gente está falando, então, lembrando, a gente está falando das situações peculiares, né? Então, eu não posso ver. barato. Ah, não. Não precisa... Desejos, Ah, é desejo. desejos e aversões. Tá bom. A gente tá falando de metabolismo, né? A gente não tá falando do Então, psíquico, eu né? não posso ver o ovo, não posso sentir o cheiro do É, ovo, senão eu fico enjoado. Eu não posso sentir o gosto do ovo na comida, senão eu fico com não sei o quê. O que mais? Eu não posso sentir cheiro de leite, senão eu não sei o qualquer quê. coisa que individualize, né? Ou eu tenho um desejo. Eu Tô não com muita gosto muito de vontade, chocolate, mas mas eu tô estou com. com Ah, muita e vontade de comer assim, que é chocolate. tudo que é modificado é importante, né? Tipo, eu quando tô com vontade de chocolate é porque esse é modalizado para mim, é fora da minha regra. É. Pra mim, quando eu não estou com vontade de chocolate, que é modalizado, né? Então, Que é peculiar para mim, né? Não estamos falando para de que é peculiar para e você vê que para mim é totalmente diferente, diferente. né? Então, isso também é peculiar, tá? Então, tu desejo quanto aversão a alguma coisa. Medos específicos. Ah, Quais os aí sim, né? exemplos? Aí sim. Barata, lagartixa. Acho que os mais comuns são barata, lagartixa, que é mais abelha. Acho que é isso. Aranha. Aranha. Mas eu trouxe um caso, medo específico de altura. Então, um monte Aqui é de comum, né? gente É tem comum. medo de altura. Mas o exemplo que eu quero trazer é a criança não está indo para a escola porque ela estuda no segundo andar. Nossa, que E forte. aí, Né? como o segundo andar é lá em cima e ele está com medo de altura, ele não está indo para a escola por medo de altura. Então é muito específico, né, Lu? É bem, é diferente, né? Chama atenção, é diferente. Tem muita gente que tem medo de altura, mas é raro uma situação como essa, né? Então é bem peculiar. Vamos trazendo exemplos, Lu, vamos pensando. Reações em comum. Eu tinha pensado aqui em reações. Rir numa situação séria, bater palmas numa situação que não é normal, falar palavrões involuntariamente. Bom, Então, então, ainda esmiuçando peculiar, tá, gente? E o último esmiuçando peculiar, sensibilidade a alguma coisa em comum. Então, eu tinha pensado naquela exemplo da palma da mão. É. Algumas crianças autistas, ela tem problema com esse barulho, né? Então, ah, eles bater reagem de palma, uma né? forma quando as pessoas batem palma, né? Por causa do barulho, né? Então, é uma reação àquele barulho, né? Então, é bem peculiar de algumas crianças. Acho que esmiuçamos, né? Acho que sim. Peculiar, É. acho que deu para esmiuçar. Se vocês tiverem dúvidas sobre o que é peculiar, será isso aqui é peculiar? Então, existe lá peculiar no repertório. Sensação de teia de aranha no Cara, rosto. peculiar é meio que o antônimo de comum, né? Boa. Então, o que todo mundo sente não individualiza, né? Isso. Então não facilita muito pra gente escolher o medicamento, né? É boa, vamos aproveitar esse seu comentário. Então, o que todo mundo faz, o que todo mundo sente, não individualiza. E aí eu não consigo escolher o remédio. Então, não é para não Mas, falar sobre esses sintomas, hein? Pelo amor de Deus. Às vezes é um sintoma importante e te guia. e acaba sendo, né? Mesmo sendo comum,
Ele é importante. Pode ser porque é um sintoma, né, que indica gravidade, por exemplo, né? Mas um peculiar vai de repente, te facilitar no encontro da medicação, tá? Então, Du, a gente está falando aqui, né, a forma individualizada da homeopatia de trabalhar. Aí a gente falou primeiro da avaliação que tem que ser detalhada e depois a gente falou de alguns sintomas que tem que, né, se vierem sintomas peculiares, nos ajudam mais no encontro da Eu estava medicação. pensando sobre isso, né? Isso de ser específico, né? Então, uma coisa é, vou usar um exemplo que eu sempre falo que é meio ruim, mas é um que me facilita a explicação. Então, uma coisa é você combater um criminoso de uma maneira genérica, né? Ah, bota um monte de policial na rua e vamos ver se a gente encontra ele. Outra maneira é você conhecer o perfil do criminoso, né? O nosso sistema de defesa, ele pode ser genérico ou ele pode ser mais específico, né? A gente pode induzir, né, uma imunidade, entre aspas, aí, mais específica ou mais genérica. Com certeza, a específica, ela é uma imunidade mais individualizadora e mais eficiente, mais eficaz, né? Então, e com medicamento homeopático a gente consegue induzir isso, né? Naquele sentido correto, né, das leis de cura, né? Ah. Então, Antes da gente... Vamos só ler alguns comentários antes da vamos lá. gente terminar aqui. Vamos lá. Boa noite, queridos médicos. Participando bastante. Obrigada, Vitória. Excelente live. Obrigada. Boa noite, Marlene. André falou assim: acho importante falarem da possibilidade de um medicamento apresentar melhoras, mas que o medicamento deve ser prescrito pelo médico, pois tem fundamento na sua indicação. Muito bom. Muito bom. Então, o que a Andrea está aqui nos ajudando é... Não dá para eu achar que, como eu estou com tal coisa, eu vou lá e tomo aquele remédio para isso, né? Então, como eu estou com dor de cabeça, eu vou pegar o remédio ali que sempre... funcionou, né? Que funcionou para o meu marido, então também vai funcionar. Ah, meu filho está com gripe, agora eu peguei gripe do meu filho, posso usar o mesmo remédio? Não. Então, por isso que a gente está falando aqui da abordagem individualizada. Então, a gente precisa dessa abordagem, saber toda a sua história, todos esses detalhes que a gente está conversando aqui para encontrar a sua medicação, tá? Obrigada pela ajuda, Andréia. A gente vai conseguir estimular, né, seu sistema de defesa de uma maneira mais correta, né? Senão senão vira meio que alopatia, né? Alopatia mesmo. A Nath falou, às vezes eu falo tanto detalhe que eu acho que estou falando besteira. Mas, na verdade, ajuda, então? Sim! Muito obrigada pela ajuda. A Dorinha falou, mesmo assim, ainda tenho que aprender muito a entender. Sempre. Quanto mais eu estudo, hoje eu falei para o Du, nossa, Du, quanto mais eu estou estudando, mais eu estou achando que eu não sei nada. Essa é a frase bem... Do Einstein, né? Essa frase do Einstein. A Dorinha falou assim, mas sempre digo, a homeopatia é para os fortes. Opa! Aí sim. Precisa mesmo, precisa mesmo. A homeopatia é para esse nosso grupo aqui de pessoas que têm uma visão de vida. Então, esse forte não é uma questão de brilho, né? Eu acho que é uma questão de visão de vida. Visão de vida, de... não sei. Não é o ser forte de... Eu vou falar. No sentido de coragem, de... Não é isso, né? Braveza. É no sentido de fome de vida, né? De se conhecer, que é diferente. Não sei se foi confuso, mas acho que eu consegui passar. A Dorinha falou assim, temos que falar a realidade dos sentimentos, sermos realistas. É importante esse comentário da Dorinha, porque para nós encontrarmos a medicação, a gente precisa saber o que passa lá dentro. É bem importante essa colocação. Então, até, por exemplo, na pediatria, né?
à medida que a criança vai falando, o importante é ouvir a criança, porque não adianta a mãe achar. O importante é aquele sentimento que passa na criança, né? Então é isso aí. O adulto que já consegue, né, ter essa possibilidade de falar por conta, ele precisa trazer pra gente o que ele sente mesmo, né? É, Mesmo. e o adulto, ele tem que ser muito sincero consigo mesmo, né? Tem que ter uma autoconsciência grande, né? Que nem a Eu música. li, que nem o quê? A música. O que você faria se ninguém tivesse te Ah, vendo, deixa eu né? ver. É. Então, Tem que trazer pra gente. eu acho que eu li, olha, eu não lembro onde eu li isso. Eu acho que foi no livro de macrobiótica. Eu não tenho certeza. Mas ele estava comentando que uma das principais, um dos principais fatores que faz com que um tratamento dê certo ou não, um dos, né? É a sinceridade que a pessoa tem consigo mesma, né? Muito É bem interessante. bom. Né? A Ana Cláudia falou Gente, assim. eu vou colocar o meu computador para carregar, eu vou fechar um pouquinho aqui, tá? Ana Cláudia falou assim. Isso é verdade. Temos que relatar mesmo. Temos que relatar mesmo. Tinha um sintoma. Ixi, Maria, aqui eu me atrapalhei um pouquinho. Alguém menti quando eu relatei mesmo achando besteira. Hoje não tem mais isso, libertador. Eu acho que você conhece um pouquinho melhor dessa história aqui, Do quê? da, esse que eu tô lendo agora. Você saiu? Travou. Hum. Então daqui a pouquinho a gente volta aqui, que o Du vai me ajudar nessa parte aqui. Não, vamos que o pessoal escuta o áudio, não tem Então lê aqui, ó, problema. pra mim. Foi no Instagram que travou aqui. Tá. Então daqui a pouquinho você lê aqui pra mim. Tá. A Dorinha falou, eu pioro quando chega o inverno e quando está nublado. Puxa, eu também. Eu não. Muito bom. A Nath falou, minha mãe tem pavor de barata, de passar mal. É, a minha mãe também. Minha sogra também. É É verdade. engraçado porque não era eu que estava na pele dela, né? Mas a gente sabia quando tinha uma barata em casa, quando ela fazia aqueles com o pé. Ela, Correndinho? não, ela ficava parada no lugar e. Batendo pé no Ai, lugar? é. De Tá. pavor mesmo. Entendi. Negócio sério. Não era brincadeira, não. A Dorinha falou assim, não posso sentir Então, pra dentro, por as favor. pessoas com perfume forte. Hum. A gente também não, Dorinha. E não esquece que, por sinal, o perfume também não é legal, né? Opa! Esse comentário aqui, ó. Deixa eu ver. O que o meu travou. Isso é verdade. Temos que relatar mesmo de um sintoma. Me perseguir alguém na mente quando relatei mesmo. Achando besteira, hoje não tem mais isso, libertador. Entendi. É a Ana do João. Tudo Entendi. bem, gente? A gente. Algumas Entendi, coisas, agora eu e entendi. o Hahnemann, o sistematizador, né, da doutrina homeopática, da medicina, né, da homeopatia, ele fala que a gente tem que tomar muito cuidado, porque algumas coisas a gente tem vergonha de falar mesmo, porque e a Dorinha está corretíssima de falar que é para os fortes, enfim, porque a gente tem que ter essa, não sei como é que chama isso, mas a gente tem que ter essa coragem mesmo, né, de ser verdadeiro consigo mesmo e de colocar e trazer para a consciência para poder melhorar, né? Tá bom. É difícil, hein? É uma tarefa árdua, não é fácil não. Por isso que geralmente é aquele momento final da consulta que a gente fala e sai correndo. No finalzinho, né? Tô com dor de cabeça, tô com dor de estômago, tô com dor de não sei o quê, tá tudo assim. E eu faço isso. Inclusive, eu faço isso. A Dorinha falou forte de paciência. Forte de paciência de tudo, né? Sinceridade consigo mesmo. E a Van falou, a homeopatia é para os evoluídos. Opa.
tô na perseguição disso aí. A André falou assim, ser forte no sentido de crença. Por isso, quando mais... Ah, deve ser quanto, né? Quanto mais conhecimentos temos, mais fortes nós... Mais forte nossos na busca dos mais altos fins. É isso aí. Muito É bom. isso aí. Mas a gente está aqui nesse caminho da busca pelos nossos altos fins. Muito bom. Quais tipos de homeopatia? Vi falando pluralista, fiquei sem entender. MAD, que eu não sei ao certo seu nome. MAD, homeopatia. Só existe um? É. Não, Não, vamos é. falar assim. Vamos falar de uma forma assim, correta. Homeopatia só existe uma, que foi a criada por Hahnemann. A homeopatia criada por Hahnemann é aquela que a gente, além de, né, existem vários princípios, mas eu vou comentar do medicamento, que é o que você falou aqui, que é aquela que trata o indivíduo com uma medicação só. Então, a gente colhe todos os sintomas físicos e emocionais e a gente encontra um medicamento para aquele seu momento específico. Algumas pessoas tratam com medicamento homeopático, mas com outro raciocínio. Então, vamos falar assim, ele vai tratar a garganta com remédio, o estômago com outro remédio, o dedão do pé com outro remédio, e aí é isso que é o pluralista. Então, ele usa vários remédios para tratar aquele momento do paciente. Acrescenta. Então, o que que acontece? A gente estava conversando esses dias, né? O Hahnemann, ele tem, durante a história de vida dele, ele foi construindo, né, essa doutrina, né? Um princípio, a gente tem uma palavra que é o corolário, que é quando uma ideia é meio que consequência da outra e só vai mostrando uma faceta que já estava meio que subentendida na anterior, né? E os princípios é isso. Como o Hahnemann, durante a vida, ele foi construindo e sistematizando a homeopatia, esses princípios eles se relacionam de uma maneira que, na hora que você tira um desses princípios, você descaracteriza esse sistema, né? Sistema, por definição, é isso. Ó, que nem o nosso corpo humano. A gente tem vários sistemas. Sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema digestório. Os sistemas, eles perdem o sentido, vamos dizer assim, se não for para um fim, né? Para um fim comum, né? Qual que é o fim comum dos nossos sistemas, né? Dos nossos aparelhos? É a vida, né? E o sistema homeopático, ele tem toda essa inter-relação entre os princípios, e o objetivo é o quê? Que nem a Andrea falou, são os mais altos fins, que não é só biológico, do corpo é assim, isso, né? Os sistemas têm esse objetivo de manter a vida, e da maneira mais saudável possível. O sistema homeopático, ele contempla esse biológico maximizado, otimizado, mas também contempla o psíquico junto, porque não dá para dividir, né? Então é isso, não tem como dividir. Se você tem uma visão homeopática mesmo, a gente não consegue tirar um desses princípios. É como se você Um está interligado ao outro e não eles tem têm uma jeito. relação e só funcionam ali, né? Que nem a gente tira a pele, não tem vida. Tira o sistema digestório, não tem vida. Se tira um pano, não tem vida, né? Não, pelo menos não do jeito que a gente está, né? Do jeito natural que a gente está acostumado a conceber a vida. Então, na homeopatia, e não é que a gente ache claro que a gente acha que a homeopatia é melhor, senão a gente não estaria fazendo. Mas não quer dizer que a gente é dono da verdade, né? Só da nossa. Da nossa verdade. E outra, o ideal seria que se desse um nome a cada um desses sistemas, até para a gente poder comparar, né, eficácia e eficiência, né? Então, se existem outros sistemas, nenhum é equilibrado, né? Porque a gente não é perfeito. E não existe perfeição, pelo menos, né, que a gente sabe.
existe o desequilíbrio e o reequilíbrio e assim por diante, né? Então, na verdade, a gente seria até bom que tivesse vários nomes, cada sistema com o seu nome, para a gente poder fazer né, essa diferenciação e a gente poder até comparar, e não no sentido de competição, não. É o que é melhor para a gente, né? Melhor para a humanidade. Né? 4 às 10. Ó, o Jovem falou, pelo pouco que entendi, mas ele já sabe tudo. Até hoje, ele é um linguista, né? Então, linguista, bom, tem que ser profundo. Pelo pouco que entendi até hoje, a abordagem individualizada não apenas para o indivíduo, mas para o momento do mesmo indivíduo. Opa! Muito bom. WhatsApp, faz muitos Muito anos. bom. É isso aí. O Maffei tem uma frase, né, que fala isso daí, exatamente isso. Essa moléstia pode acontecer de maneira diferente em vários indivíduos e no mesmo indivíduo em momentos diferentes da vida. É isso aí. Por isso que a medicação é para aquele momento. Então não dá para tomar a medicação que foi prescrita hoje, daqui 2, 3 meses. Sabe por que o Jovem está falando isso? Porque existe uma linha de homeopatia que acha que uma vez é sempre a mesma medicação. Então é isso que ele está ressaltando. Né? Deixa eu só terminar aqui. Eu também não posso com perfume, a Lourdes falou. Faço muito mal. Com frio, no frio com as alergias. A Nath falou, o bom é que temos médicos que que podemos confiar em todas as situações. Obrigada, Nath. André falou, o fabuloso é que nos sentimos integral. Somos ouvidos. Legal. E o doutor precisa lembrar e valorizar nossa individualidade para a eficácia do tratamento. Perfeito. Dorinha, que quando trata a alma, o espírito... Eita. Ela está falando que o tratamento é para o todo, né? O que eu entendi foi isso. Psíquico. Mas olha que beleza. Gostaria de gritar para o mundo. Até na praça pública. Iriam te levar para o sanatório. Muito bom, assim. Dorinha, muito bom. Vamos gritar junto. Né? Ai, no fim a gente não terminou, Bu. Mas enfim, a gente ainda comentar sobre, a gente precisa saber toda a história do paciente, então não só a história atual, como a história inteira dele. Íamos falar de medicamento único, mas vocês já nos ajudaram e a gente já falou de medicamento único. E que esse acompanhamento tem que ser contínuo, tá? Então não é só vir tratar tal coisa e vai embora, não. É uma coisa contínua. A gente cria quase que um elo. Não eterna, mas contínuo. Um eterno, eu ia falar que cria quase um elo para sempre. Bom, finalizamos. Então hoje a gente abordou aqui a ideia de que abordou a abordagem, irmão, né? Hoje a gente falou aqui sobre a abordagem individualizada que a homeopatia nos traz. Então é uma oportunidade de tratar a gente de uma forma única, né? E quer acrescentar alguma coisa? Acho que é isso, né? É isso. Vocês percebem, né, que a gente traz um assunto novo, mas é isso aí. A homeopatia, a homeopatia, ela é assim. Ela claro, vou puxar a sardinha para o nosso lado, mas ela tem uma coerência de ideias. Então, né, você vai olhando de vários lados, ela tem um corpo coeso, né? Então você olha de lá, começa o assunto de lá, mas termina meio que falando da mesma coisa. Aí então, graças a Deus, né? Graças a Deus. Bom, gente, muito obrigada por terem participado, por ficarem conosco até essa hora. E vamos mimir. Bom descanso a todos. Vamos trabalhar. Tchau. Bom descanso. Tchau.